Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol, todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Oi, Vera. Vera, vamos começar falando de Augusto Aras. Vai entregar, vai dar um presente e vai tirar o outro? É isso, ele vai dar uma no cravo, morde a sopra, dá uma no cravo e outra na ferradura, enfim. Tem vários ditados aí para designar isso que ele está pretendendo fazer na semana que vem, Bocardi. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já tinha sobre a sua mesa a necessidade de decidir sobre a validade ou não do indulto concedido por Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Já faz algumas semanas que esse indulto ou graça foi concedido. E, no entanto, ele ainda não se manifestou. O Supremo Tribunal Federal aguarda a manifestação dele. Tudo isso deverá ficar para a semana que vem. Tanto isso, quanto a sua deliberação a respeito da ação de improbidade administrativa, né, uma notícia-crime, que o presidente Bolsonaro tinha apresentado diretamente no Supremo, foi rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal, graças a uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, e o Bolsonaro reapresentou via PGR, querendo que seja endossada pelo Procurador-Geral da República. O que eu apurei é que o Aras não tem gostado de ser demandado para esse tipo de contenda. Ele acha que estão querendo incluí-lo numa briga que é entre Bolsonaro e o Supremo. Nesse caso, especialmente da notícia-crime, ele chegou a comentar com assessores, com subordinados, que ele não é advogado-geral da União, portanto não teria nada a ver com ele isso, mas ele está se sentindo pressionado, está achando que tanto o Supremo quanto o Bolsonaro têm demandado dele posições políticas nesse enfrentamento, nessa briga, algo que ele não gostaria de fazer, não gostaria de meter a colher. Então, para não ficar numa situação constrangedora em relação a isso, o que ele pretende fazer é anunciar as duas decisões juntas, e aí vai dizer que o presidente tem a prerrogativa constitucional de conceder a graça ao deputado Daniel Silveira, que é uma visão que é condizente com o que o Palácio tem dito, com o que a AGU disse na sua defesa do decreto do presidente quando mandou para o Supremo. Então, nisso ele vai ficar alinhado com o Bolsonaro. E aí, nesse outro caso, no caso da denúncia-crime, da queixa-crime que o Bolsonaro apresentou contra o ministro Alexandre de Moraes, já caiu no gabinete da subprocuradora-geral, que é a Lindora Castilho. Então, está no gabinete dela. Não deverá ter a rubrica do Aras, a assinatura dele, então vai desagradar o presidente, mas não vai ser algo feito diretamente por ele. E, nesse caso, a decisão, pelo que eu apurei lá na PGR, vai ser no mesmo sentido do Toffoli, de que não cabe uma notícia-crime por decisões do ministro que dizem respeito à sua própria judicatura. O fato de que ele ser um juiz e tocar alguns inquéritos, algumas investigações, isso não representaria abuso de autoridade, então ele deverá recomendar o arquivamento, assim como já tinha sido feito pelo STF. Então é isso, uma no cravo, uma na ferradura, uma morde a sopra, e assim Augusto Aras vai seguindo até o momento em que ele pode ser instado, aí sim, defender a democracia de uma maneira mais sem subterfúgios, né? E aí é que a gente vai ter que ver como ele vai proceder. E a gente fica nesse dia da marmota, né, Vera? Parece que a notícia é sempre a mesma. Alexandre de Moraes respondendo ao Bolsonaro, Bolsonaro esticando a corda. É a mesma notícia todo santo dia, né? Agora, antes de entrar nesse assunto, Vera, diga. Você fez direito também? Fiz. Bom. Fiz 3 anos de direito. Quanto tempo? 3 anos? Mas não me formei. Mas o meu pai é desembargador, minha mãe é advogada, minha irmã é advogada, meu avô é desembargador. Judicatura, essa daí... É que você hoje eu falei tisnar na terapia, entendeu? E o meu terapeuta falou, nossa, eu vou anotar essa. Então, acho que hoje eu, sei lá, tô jogando termo aqui. Mas se a gente não presta atenção, porque é o seguinte, Carol,
ela dá um banho, né, no vocabulário e tal, assim, e com uma elegância, não é aquela coisa que você não entende nada, tá? Mas judicatura entrou ali no meio como se fosse, é mais uma que eu sei e tal, mas essa aí, judicatura, estou fora dessa daí, viu? Não, vem na com boca essa da daí, Vera não, sai fluido, assim, né? Ela fala com uma Judicatura naturalidade. é o ato de julgar. Tem umas aí que ela coloca É a meio no missão meio de assim, julgar. entendeu? E dá uma enganada na gente aí. Judicatura, não. A Leni Quirilos, nossa fonoaudióloga, outro dia falou: nossa, você fala muito bem, mas é bom às vezes você explicar as coisas que você fala, porque não é todo mundo que entende. Tem um efeito ali no público que, se ele não entende, ele se sente excluído da conversa. Então pode me chamar quando eu der alguma que seja muito pernóstica, para usar uma outra. Eu tenho essa percepção da Leni, eu acho que é de fácil compreensão e a gente acaba aprendendo, o que é muito legal. Agora, o que eu tô querendo dizer é que, assim, no meio desse caminho aí, você bota umas também que aí, entendeu? É que vem dessa história pesado. Do direito, vem lá de uma outra experiência de vida dos pais e tal. Vem os jantares em casa, vocês vejam que os assuntos não eram os mais interessantes. Vamos lá com a judicatura, então, do STF, vai. Bom, hoje teve as duas coisas que a Carol falou. O ministro Alexandre de Moraes respondendo ao Bolsonaro e o Bolsonaro esticando a corda. Então, a primeira foi a do Alexandre. Ele participou da sessão de 90 anos da Justiça Eleitoral. Muita judicatura nesses 90 anos. E ele falou a respeito de como a Justiça Eleitoral vem contribuindo para o desenvolvimento do país e para a democracia, para o fortalecimento da democracia, e que vai continuar sendo dessa maneira e assim que tem que ser, numa resposta clara ao presidente, aos ataques constantes que ele tem feito à Justiça Eleitoral. Ele foi aplaudido pelo presidente atual do TSE, ministro Edson Fachin, que disse que aquelas palavras representavam a todos os ministros. Portanto, mais uma afirmação por parte dos ministros do TSE de confiança no processo eleitoral, no sistema eleitoral eletrônico, etc. E aí o presidente, mais tarde, numa solenidade no Rio de Janeiro, da qual ele participou, do mercado de carbono, desenrolou toda aquela falação que ele vem fazendo nos últimos dias, disse que tem riscos aí ao processo eleitoral, riscos colocados, caso o TSE não aceite as sugestões das Forças Armadas para o aprimoramento das urnas eletrônicas, sugestões essas que a gente já vem falando aqui, que estavam totalmente furadas, que não eram tecnicamente viáveis, que não estavam corretas do ponto de vista estatístico, etc. E aí o Bolsonaro falou que há uma sombra de suspeição sobre o processo eleitoral. Cada vez ele vai usando expressões mais duras, mais eivadas, Rodrigo Bocardi, de acusações. Então, tá ficando puxado, para usar aí sim um bem popular, tá ficando puxado de acompanhar. Hoje tem a live, toda quinta-feira eu já acordo me persignando, ou seja, fazendo ali o sinal da cruz, porque vem coisa nessa live. É o dia que eu tenho que escrever a coluna, tenho que esperar a live, porque eu sei lá que tipo de loucura vai vir de lá. E é assim que a gente vai seguir. Frio desse, né, Vera? Programação noturna, ninguém merece. Eu tô até de cobertor aqui, ó. Tá sabendo disso, você vai botar pra mais tarde a live. Pois é, capaz. E vem cá, eu embrolho PSDB e Dória, hein? Era pra ter sido ontem, já não é mais já não foi ontem, já não foi hoje e continua. Exatamente, Bocardi, e vai continuar por um tempo. O que aconteceu? Eles assistiram ontem a apresentação da pesquisa e realmente um ouvinte que mandou aí uma correção para a gente, a pesquisa desse Instituto Guimarães e não do GPP. Quem tinha me falado que a pesquisa era do GPP era o próprio Dória, então eu vou compartilhar o erro aqui com ele. Mas eles assistiram a apresentação do Instituto, chegaram a uma conclusão de que, pela pesquisa, a candidata ideal seria a senadora Simone Tebet, mas para que isso seja consagrado, para que seja definido, é necessário comunicar ou contar com a anuência, ou sei lá o que seria, por parte do João Dória. Ele está mostrando que não vai aceitar. Ontem não aceitou participar dessa reunião, ele tinha uma outra agenda, alegou que tinha uma outra agenda. Agora ele está reclamando que não recebeu
essa pesquisa. Portanto, que quer ter acesso à pesquisa, como que pode eles quererem definir quem vai ser o candidato sem que um dos candidatos saiba o que está dito na tal da pesquisa. Então, essa é a nova demanda do pré-candidato tucano, ter acesso ao conteúdo, à íntegra dessa pesquisa, para tirar as próprias conclusões a partir dela. Uma pesquisa que mistura, né, tanto componentes ali objetivos, a intenção de voto de cada um, quanto capacidade de crescimento nas pesquisas, possibilidade de vencer a rejeição, etc. Então, é com base nesses dados combinados que eles estariam chegando à conclusão de que o perfil ideal é o da Simone Tebet. Na verdade, a pesquisa é um acessório, é algo que eles estão usando para corroborar uma decisão que eles já tomaram, que é uma decisão política, sobre a qual eu falei aqui ontem, de que a senadora Simone Tebet teria um perfil mais leve e mais condizente com o que eles querem nesse momento para levar para os vários palanques estaduais, etc. Ela que está nessa linha mais light, tentando se diferenciar do Dória, se mostrar mais ali colaborativa e mais propensa ao diálogo, lançou um vídeo hoje, um vídeo biográfico, um vídeo sobre a história dela. É um vídeo mais ou menos longo, que deverá ser usado aí nas redes sociais dela, do MDB, etc., em que ela mostra que ela foi a primeira mulher em muitas coisas, e esse primeira mulher aparece em letras garrafais em vários momentos do vídeo, porque é a ideia âncora que eles querem projetar. Ela como uma precursora e como mulher precursora em muitas frentes. Então, primeira mulher a ser prefeita da cidade dela, primeira mulher a ser vice-governadora do estado dela, primeira mulher a ser presidente da CCJ, que é a comissão mais importante do Senado, primeira mulher a disputar a presidência do Senado. Então, é um vídeo bonito, em que ela aparece em tom bem natural, se apresentando, diz que foi professora universitária, faz uma associação entre a vida dela e o pai, que foi um político, que foi presidente do Senado, o senador Ramos Tebet. Então, é uma tentativa dela de começar a ser mais conhecida para além dos meios políticos, para além do nosso meio dos jornalistas, etc. Então, ela está comendo pelas beiradas, indo por esse caminho mais pacifista em relação àquele que está sendo seguido pelo Dória. Mas ainda tem possibilidade de judicialização por parte do Dória e se sim, disso prosperar, Vera? Tem. E eu fui ouvir muita gente sobre qual é a possibilidade dele vencer caso judicialize. O advogado dele está muito seguro de que o direito está do lado deles, o Arthur Rolo. Conversei com ele bastante e ele diz que as prévias estão previstas estatutariamente, que o processo foi todo ele chancelado pela Justiça Eleitoral, foi gasto dinheiro público nisso e que então as prévias elas têm validade e que a convenção teria só que ratificar o que a prévia diz, portanto, confirmar e não retificar, corrigir. Mas conversei com outros advogados eleitorais que não estão atrelados ao PSDB e eles dizem que a prévia é só um indicativo da vontade do militante, do filiado do partido, que a convenção se sobrepõe a ela e as convenções só vão ser realizadas a partir de julho, pelo que diz a lei eleitoral, e a convenção pode tanto chancelar o que as prévias decidiram, quanto modificar completamente aquilo que as prévias pediram. Quanto a essa hipótese que os advogados do Dória estão usando para pressionar o PSDB de que talvez tivesse de haver devolução dos 12 milhões gastos com as prévias, esses advogados deram risada, falaram que não, que o processo se realizou, que a não ser que o processo tivesse sido fraudado, ele foi um processo jurídico perfeito, cumpriu o seu papel naquele momento, mas não por isso vai vincular uma decisão de candidatura do PSDB lá na frente. Isso também conta com a mesma visão, alguns ministros do TSE partilham dessa mesma visão, de que se as prévias foram lícitas e foram corretas, ok, o uso do dinheiro nelas, mas que não necessariamente a convenção tem que confirmar aquilo que as prévias decidiram. Com relação a, mudando de assunto, com relação a Paulo Guedes, assunto que foi destaque aqui na abertura desse ponto final, porque ele dizendo que a gente já saiu do inferno.
Pois é, Bocardi, a inflação para o ministro Paulo Guedes já acabou. Eu não sei em que mercado ele está comprando. Queria que ele indicasse o posto de gasolina no qual ele está enchendo o tanque do carro dele, porque não é isso que as pessoas estão sentindo no seu dia a dia e não é isso que os analistas econômicos preveem para daqui para frente. A guerra da Ucrânia ainda não acabou, os preços dos combustíveis seguem pressionados, vai haver uma nova pressão por reajuste nas bombas, porque a nossa gasolina não está para e passo com o que diz o mercado internacional do petróleo, por mais que o Bolsonaro reclame e etc., isso ainda não está equacionado. Tanto é que hoje o presidente da Câmara, Arthur Lira, está dando declarações aí de que a Câmara vai votar novas medidas para tentar conter o preço dos combustíveis. A previsão é que isso se intensifique com as sanções ainda mais duras que foram impostas à Rússia e ao fato de que a Europa está consumindo uma boa parte do combustível disponível no mundo. A China vai sair do lockdown e, portanto, vai voltar a consumir mais combustível, então os preços seguirão pressionados. Ainda assim, o ministro Paulo Guedes prevê um inferno para a Holanda e para outros países, diz que vai faltar manteiga na Holanda, que né, cá para nós, coisa gravíssima, né? A gente deveria se preocupar com a falta de manteiga na Holanda, mas que para a gente tá beleza. Então tá tudo bem, na Guedilândia a vida segue sem inflação e tá tudo tranquilo. E ele diz que fica. Eu não ouço o Bocardi. Governo, Aconteceu né? alguma coisa com o volume dele, será? Não, eu tava dizendo, muita gente escreve aqui dizendo assim, não tem problema, né? Porque ele usa cartão corporativo e tal, fica nessa discussão. Não é nem esse o ponto, né? Se for levar para essa questão pessoal, Guedes é rico, né? É rico, mas ele é o ministro da Fazenda e da Economia e deveria ter os olhos atentos para o que a população está enfrentando, né? E não tentar dourar a pílula dessa maneira. Não é o problema se ele pode comprar ou não, mas sim como ele está totalmente alienado de como as pessoas estão vivendo no Brasil. A gente teve essas noites muito frias em São Paulo, em outras cidades, tem gente na rua morrendo de frio. E o presidente está dizendo que a gente superou o nosso pesadelo e da inflação, mas que os outros países da Europa é que estão sofrendo. Então, um descolamento da realidade de tal grau, de tal ordem, que fica até difícil da gente comentar. Ele disse que fica no possível segundo mandato de Bolsonaro. Primeiro, ele disse que a reeleição é uma chaga, que não devia existir, que o mandato deveria ser de 5 anos, Carol. Mas aí, né, cobrado, e aí então o senhor está caindo fora, é isso? Não. Se reeleger o Bolsonaro, ele fica. O que significa que para ele, Paulo Guedes, que se diz um liberal, está tudo ok. Os ataques que o presidente faz às instituições, à democracia, ele não tem nada com isso. Ele ouviu esses ataques, né, na segunda-feira, estava do lado do presidente quando ele desferiu os principais ataques até agora ao sistema democrático. E aí ele fica lá com aquela cara de paisagem e diz que permanece num novo governo. Então, de agora em diante, o ministro poderá ser questionado sobre a sua própria convicção democrática. Além, né, dessa falta, desse descolamento que ele mostra com a realidade, a sua própria convicção democrática fica muito abalada quando ele ouve tudo isso, diz que é meio mais do mesmo, ele fala sempre que cada um está na sua bolha, um radicaliza de um lado, um do outro, então ele sempre tenta fazer falsas equivalências quando instado a falar sobre o que Bolsonaro faz em relação à democracia. E agora diz que permanece no governo. Então só podemos concluir que ele concorda com tudo e que para ele está tudo certo, né? Para a gente meio que caminhar para o encerramento, é a Câmara aprovando o homeschooling, né? Como é que você avalia isso? É bem importante, Bocardi. Aprovou de afogadilho, aprovou ao mesmo tempo a urgência para votar o projeto e o projeto logo em seguida. É um projeto caro ao presidente Jair Bolsonaro, porque estava no programa de governo dele e estava, inclusive, no plano com as medidas iniciais que ele adotaria quando fosse eleito. Demorou 3 anos e tanto para ser aprovado. E agora ele vai usar isso como discurso de campanha, principalmente junto ao eleitorado conservador mais radical e ao eleitorado evangélico, que eram os que demandavam essa excrescência, que é você aprovar o homeschooling
querendo, sob a justificativa de que a criança pode ser educada pelos pais para que eles passem a visão de mundo, a visão ideológica, a visão doutrinária que eles têm do mundo, sem que a criança seja permeada por outras visões de mundo, que é o que o ambiente escolar, de uma forma muito saudável e desejável, oferece a todas as crianças desde a sua primeira formação até o final do seu processo educacional. A educação é um processo contínuo, é um processo que se dá em parceria entre a família e o Estado, como está consignado na própria Constituição, e é um processo que demanda que a criança tenha contato com outras crianças, contato com outras realidades, contato com professores que vão ajudar na rota do aprendizado, no caminho do aprendizado, que não é uma coisa simples e que pode ser imposta e enfiada na cabeça da criança como conteúdo ideológico, como farão muitos desses pais. Ao você delegar somente aos pais a educação dessas crianças, você submete essas crianças à possibilidade de uma educação violenta que ninguém está vigiando, porque uma coisa é uma sala de aula com muitas crianças, com professores, com diretores, com supervisores pedagógicos, com toda uma comunidade escolar que vai zelar pelo aprendizado e pela segurança daquela criança no ambiente escolar. Outra coisa é uma criança o tempo inteiro dentro de casa com pais, e pais que optam por esse tipo de aprendizado podem ser pais mais radicais do ponto de vista do pensamento ou do ponto de vista de algumas ideias ideologicamente muito específicas, e isso submete as crianças, inclusive, a problemas de saúde mental. Tem muitos especialistas que fazem estudos a esse respeito e que esses estudos são bastante reveladores dos malefícios que essa prática pode trazer para essas crianças. O aprendizado e a educação são perspectivas sociais e o desenvolvimento de todas as habilidades cognitivas e sociais tem de vir junto, porque é isso que vai formar cidadãos, e não você ficar o tempo inteiro sob doutrinação dos seus pais. O governo, inclusive, não gostou de algumas coisas que foram acrescidas ao projeto e que tentam tornar ele um pouco menos pior, menos deletério, que é o fato de que os pais, para ensinarem as crianças, têm de ter algum tipo de formação técnica ou superior, e de que as crianças têm de passar por avaliações em instituições de ensino. Eles não queriam nem isso, queriam deixar mais livre ainda do que isso. Tem que ver qual o tamanho disso, né, no Brasil. A gente tem aqui uma grande massa que chega numa hora que quer enfiar o filho na escola porque não aguenta o filho em casa. Tem também muito disso, né? E uma minoria que talvez defenda essa questão de buscar mesmo a educação de fato em casa e não na escola. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Vai ser uma minoria, certamente, desculpa, Carol, mas é a partir dessas minorias que você vai criando bolhas de radicalização na sociedade, Bocardi. Era uma minoria muito grande o número de pessoas que não acreditavam em vacinas, era um gueto. E isso já se espalhou, porque à medida em que você reforça essas teses radicais, o negacionismo, essa visão sectária do mundo, sectária da sociedade, sectária do aprendizado, nesse caso, você vai criando essas bolhas e essas bolhas vão gerando outras bolhas. Então, esse é o problema de projetos como esses. Eles parecem inofensivos, mas eles abrem flancos para que essa radicalização da sociedade que já vem acontecendo, essa confusão entre religião e Estado, essa confusão entre o papel da família e o da escola, tudo isso vai se ampliando quando você abre brechas como essas. E a gente viu os malefícios de crianças aprendendo em casa, isso que elas estão aprendendo em casa sendo ensinadas por professores, mas não é a mesma coisa. O processo de aprendizado, quando acontece na escola, ele é muito mais completo. E ainda que sejam poucas crianças, é muito triste que a gente esteja submetendo essas crianças a passarem por uma espécie de lavagem cerebral, que no limite é o que vai acontecer. Desculpa, Carol, o que você dizia? Não, eu ia pontuar que certamente é uma minoria, mas que é muito... Bom, essas coisas se sobrepõem, né? Porque aí pode ter aquela família que é anti-vax, não quer colocar na escola, porque na escola tem que ter cartão de vacinação, e aí educa em casa e também não vacina as crianças. É um combo ali, né, de retrocessos. E a outra coisa é que é muito sintomático que o grande projeto na área de educação do governo seja esse, né? Que fala com uma minoria, quando a gente tem milhões de crianças
com um gap de aprendizado imenso, milhões de crianças que não aprenderam a ler na pandemia, além dos problemas que a gente já tinha na área da educação. E aí o projeto do governo é esse, aprovar homeschooling. Realmente é uma falta de foco, de prioridade total, né? Tocou num ponto essencial, exatamente. Qual é a música? Música fala um pouco disso, é uma música que eu adoro. Bom, o Neil Young é meu artista preferido e essa é uma das primeiras bandas do Neil Young, Crosby, Stills, Nash & Young. Os 4 são gênios e essa música fala da necessidade de você ensinar as crianças bem, porque elas são o futuro do mundo. Uma música muito linda, recomendo a todos. You are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a good. Valeu, Vera Magalhães, viva a voz. Vamos para o intervalo aqui. Uma boa noite para você. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo, Vera. Até amanhã. Their father's hell did slowly go by.